tarde. Good to be with you again this afternoon. É muito bom poder voltar a estar convosco esta tarde. Today we're going to be talking about how the work can go faster than the speed of light. Esta tarde vamos falar sobre como o trabalho de Deus pode avançar mais rápido do que a luz. We're actually told that the way of winning souls in the end of time É-nos dito que a forma de ganhar almas no tempo do fim will be primarily through medical missionary work. será primordialmente através do trabalho médico missionário. And we can see the prophecies of Revelation being fulfilled before our eyes. E podemos ver as profecias do Apocalipse a serem cumpridas à frente dos nossos olhos. But we don't see medical missionary work encircling the globe the way it was predicted to occur. Mas, na verdade, não vemos o trabalho médico missionário a envolver o mundo da forma como talvez pudéssemos esperar pelas profecias. Everything seems to be in place, Tudo parece estar pronto, but why has Christ not come? mas por que é que Cristo ainda não regressou? Who is our model? Quem é o nosso modelo? Our model is Christ. O nosso modelo é Jesus Cristo. What did he do? O que é que ele fazia? Matthew chapter 9 tells us, Mateus capítulo 9 diz-nos que and Jesus went about all the cities Jesus percorria todas as cidades e aldeias, teaching in their synagogues ensinando nas sinagogas deles and preaching the good news of the kingdom e pregando o evangelho do reino and healing all kinds of disease e curando todas as enfermidades and every weakness and e infirmity. moléstias do povo. Now, in Matthew chapter 10, he not only did that himself, but he instructed his disciples to do it. E em Mateus capítulo 10, não só ele fazia isso, como ele instruiu os seus discípulos a fazer o mesmo. And then in Luke chapter 10, he sent out 70 people to do this. E no capítulo 7 de Lucas ele envia 70 pessoas a fazer o mesmo. He didn't say those to the left of Peter and John are going to be involved in preaching. Ele não disse, bom, aqueles que estão à esquerda de Paulo e de João devem estar envolvidos na pregação And those to the right of Peter and John are going to be involved in healing. e aqueles do lado direito, bom, esses aí então podem fazer o ministério da cura. He told all 12 and all 70 to do this. Ele disse aos 70, a todos os 70 para fazerem o mesmo ministério. He did say, as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. E ele disse, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. And then he told them all to heal the sick, E ele disse a todos eles para curar os enfermos, cleanse the leper. limpar os leprosos. And he ends saying, freely ye have received, freely give. E no final ele diz, de graça recebeste, de graça dai. And so this was to be a work of sacrificial labor and healing for souls. E portanto este era para ser um trabalho de sacrifício em benefício das almas. Years later, he gave a vision to Ellen White, Alguns anos depois ele deu uma visão a Ellen White and she saw Christ in this vision. e ela viu Cristo nesta visão. And he said he did not wish the medical missionary work to be separated from the gospel work or the gospel work separated from the medical missionary work. These are to blend. E esta visão, a mensagem era que Deus não desejava que o trabalho médico e missionário fosse separado da pregação do Evangelho e vice-versa. Deverão caminhar juntos. The medical missionary work is to be regarded as the pioneer work. O trabalho médico e missionário deve ser considerado como um trabalho pioneiro. Do you want to be a pioneer for the Lord? Querem ser pioneiros para o Senhor? The pioneers in the end time will be medical missionaries. Os pioneiros no tempo do fim serão missionários médicos. She goes on to say, it is to be the means of breaking down prejudice. Ela continua a dizer, este será o meio para derrubar os preconceitos. As the right arm, it is to open doors for the gospel message. E é como se fosse o braço direito de Deus para abrir o mundo para o Evangelho. The right arm means the strong arm to open the door. O braço direito significa o braço forte para abrir as portas. Now you might be left-handed and say, well, that's not my strong arm. Bom, talvez sejam canhotos e dizem, esse não é o meu braço mais forte.
In America, we have a sport called baseball. I don't know if you've heard of it. Na América temos um desporto chamado beisebol, com certeza que já ouviram falar dele. And when the game is close at the end, E quando o jogo termina, no final, they bring in the strongest pitcher with the strongest arm. e no final do jogo, normalmente eles convidam o mais poderoso atirador da bola, no final. Now, they do have left-handed pitchers and they have right-handed E pitchers. existem atiradores com destros e canhotos. But at the end, 99% of the pitchers are right-handed because they throw faster than the left-handed one. Mas na verdade 99% dos atiradores são destros, porque eles realmente conseguem atirar mais rápido do que os canhotos. So the right arm is the strong arm to open doors for the E gospel. portanto, realmente o braço direito continua a ser a imagem válida para abrir as portas para o Evangelho. But many have stated the end is here. Muitos têm anunciado que o fim está próximo. There only appears to be one Protestant church left. Aparentemente só resta uma igreja protestante. Now, in much of the rest of Europe, Protestantism used to be very strong. No resto da Europa, em toda a Europa, o protestantismo costumava ser uma força muito forte. The reformers of Martin Luther and John Calvin and Huss raised up many people and many churches. Os reformadores, Martinho Lutero, João Hus, Calvino, tinham muitos seguidores em muitos países da Europa. Their cry was the Bible and the Bible only. E o seu moto era a Bíblia e só a Bíblia. What is our ultimate authority? Qual é a nossa autoridade final? A Bíblia. And that's actually why Adventists believe in Ellen White. E essa é a razão pela qual nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos em Ellen White. Because the Bible tells us there will be a prophet to prepare a way for the Christ coming at Porque the a end. Bíblia nos ensina que haverá um profeta para preparar o caminho para a sua segunda vinda. And the Bible tells us how to test the prophets to know whether they're true or false. E a Bíblia instrui-nos como devemos testar os profetas para saber se são profetas verdadeiros ou falsos. In the last year, there have been a lot of things happening in the Protestant world. No último ano aconteceram muitas coisas no mundo protestante. Leaders of one Protestant church after another have gone to the Vatican and say the protest is over. We have no differences. Os líderes de igrejas protestantes, uma após a outra, têm ido ao Vaticano e têm dito o protesto terminou. But let me back up a little bit. Mas deixem-me recuar um pouquinho. When the Reformation was spreading throughout Europe and Protestantism was actually far more in numbers than Catholicism, Quando o movimento da Reforma estava a espalhar-se pela Europa e, na verdade, o protestantismo estava mais forte do que a própria Igreja Católica, Rome held the Council of Trent to try to figure out what to do about this Reformation. Roma convocou o Concílio de Trento para tentar entender como deveriam reagir. And they studied it out and argued it for weeks. E durante semanas eles estudaram e investigaram o assunto e ponderaram. Is it the Bible and the Bible only? Será correto afirmar que deve ser a Bíblia e só a Bíblia? Or is it the Bible and tradition, or Bible and culture? Ou deveria ser a Bíblia mais a tradição, ou a Bíblia mais a cultura? And then they said something pretty ingenious at the end of the council. E no final do concílio eles chegaram a uma conclusão bastante engenhosa. They said it's not the Bible and the Bible only. Eles disseram, realmente não é, nós não acreditamos que seja a Bíblia e só a Bíblia. That's not our only source of authority. Essa não é a nossa única fonte de autoridade. Culture and tradition is just as important a source of authority. A cultura e a tradição são para nós igualmente importantes como fontes de autoridade. And here's the ingenious thing that they said. E aqui está a parte engenhosa no argumento deles. They said, you Protestants claim to believe in the Bible and the Bible only. Eles disseram, vocês protestantes, vocês defendem que acreditam na Bíblia e só na Bíblia, But you are disingenuous mas na verdade vocês são um pouco inconsistentes. because you worship on Sunday and there's nothing in the Bible about Sunday. Porque vocês têm o vosso dia de adoração no domingo e não há nada na Bíblia que defenda essa posição. So you believe in culture and tradition as well. You just don't say it. E portanto vocês também aceitam e também seguem a cultura e a tradição, só não querem admiti-lo.
And since that time, the Counter-Reformation has been gaining ground. E a partir dessa altura, o movimento da Contra-Reforma não parou mais de crescer. America was largely founded by Protestants escaping the persecution of Catholicism. A América foi fundada essencialmente por protestantes que estavam a escapar à perseguição do catolicismo. And the reformers in America were very clear on the issues. E os reformadores na América tinham ideias muito claras em relação ao assunto. But last week, the Vatican, the Pope came to visit, Pope Francis came to visit America. Mas na semana passada, o Papa Francisco veio visitar a América. He was asked to speak to the White House. Ele foi convidado para falar na Casa Branca. He was asked to speak to Congress, joint sessions of Congress. Foi convidado para falar nas sessões do Congresso. And he was asked to speak to the United Nations in New York. E foi também convidado para falar na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Let me ask you, if you were called to speak to those three bodies, what would you have said to them? E deixem-me perguntar-vos, se vocês fossem convidados a falar nestas três instituições, qual seria a vossa mensagem? I had to ask myself that question. If I were asked to speak, what would I say to those Eu bodies? já perguntei isso a mim mesmo. Se eu fosse convidado para falar nessas instituições, nesses fóruns, o que é que eu diria? And what surprised many in America E o que surpreendeu muitas pessoas na América is that he didn't really lift up Christ in him crucified at all during those three meetings. O que surpreendeu muitas pessoas na América é que nas suas mensagens ele não elevou Cristo, ele não exaltou Cristo nas suas mensagens. The only thing he talked about was politics, A única coisa de que ele falou foi de política. controversial politics. E política controversa, aspectos controversos da política. We have an argument in America about immigration. Nós temos uma grande discussão nacional acerca da imigração na América. Many of the Catholics from Mexico are freely coming over and voting for one political party. Muitos católicos do México que têm residência nos Estados Unidos, por exemplo, votam num determinado partido político. When he came to the White House, the first words he spoke about were about immigration. E quando ele entrou na Casa Branca, as primeiras palavras que ele proferiu foram sobre a imigração. How he was an immigrant in Argentina, Como ele próprio tinha sido um imigrante na Argentina. and how America was founded by immigrants. E como a América tinha sido fundada por imigrantes. And we should, for certain people, freely open our borders. E como para certas pessoas o país deveria abrir as suas fronteiras. He spoke against the evils of capitalism. Ele falou sobre os malefícios do capitalismo. Now, let me explain something to you. Deixem-me dizer-vos, explicar-vos uma coisa. In fact, this isn't me. You can find this written in economic literature throughout the world. Não tomem a minha palavra só por isto. Vocês podem encontrar estas ideias e estes comentários em toda a literatura pelo mundo, os jornais. The countries who have been best off economically Os países que têm tido maior sucesso económico have been run by Protestant economics. têm sido normalmente liderados de acordo com os princípios protestantes económicos. Protestant economics is Bible economics. Porque a economia protestantista, digamos, os princípios económicos protestantistas são os princípios bíblicos. One of the founders, or one of the ones that we quote a lot from in Christianity, I quoted from him this morning, the Apostle Paul. Um dos autores que nós citamos constantemente no cristianismo, citamos esta manhã, o apóstolo Paulo, Says, if you don't work, neither should you eat. diz que se nós não trabalharmos, então também não devemos comer. And this principle actually improved productivity and improved the economies throughout the biblical economics. E, na verdade, estes princípios básicos melhoraram as economias e as vidas das pessoas ao longo de toda a história. Now, Christianity said we do need to take care of the widows and the disabled. Claro que também é um aspecto do cristianismo tomar conta e cuidar das viúvas e dos desfavorecidos. But people who can work but refuse to work and want to get a government handout, the Bible never condones that. Mas aqueles que podem trabalhar e preferem viver de subsídios ou da ajuda de alguém ou de um governo, eles não encontram essa posição defendida na Bíblia em nenhum lugar. He spoke against individualism.
Ele falou contra o individualismo. Individualism means that we work for ourselves and try to get for our families. O individualismo, na verdade, significa que cada um de nós procura o melhor para si e para a sua família. Individualism, we know in America, is another word for freedom. E, na verdade, na América, nós temos outra palavra para o individualismo, que é liberdade. And so he was very political with his words. E, portanto, na verdade, as suas mensagens foram essencialmente mensagens políticas. Now, it was also interesting what he did not say. E também foi muito interessante considerar aquilo que ele não disse. He did not tell us why the Vatican does not allow immigration into the Vatican. Ele não explicou, por exemplo, porque é que o próprio Vaticano não permite que os imigrantes entrem na cidade do Vaticano. Try to immigrate to the Vatican, see how easy it will be for you. Tentem emigrar para a cidade do Vaticano e vejam se conseguem. He also did not explain to us why the countries that have adopted the socialistic principles are the poorest in the most oppressed countries. E ele também não explicou porque é que os países que aceitaram e que viveram o sistema socialista são entre os países mais pobres e mais oprimidos do mundo. He never once spoke about the evils of alcohol or drugs. Ele não falou por uma única vez sobre os malefícios do tabaco ou das drogas, do álcool. Alcohol is a terrible problem in our world. O álcool é um problema enorme no nosso mundo. Now, I know a little bit about what I'm talking about because I was the chief of staff of a Catholic hospital in America. E, na verdade, eu posso falar com propriedade sobre este tema porque eu fui o chefe do pessoal, digamos, de um hospital católico nos Estados Unidos. That's the number one doctor in that hospital, the medical. Portanto, esta posição é o chefe médico, é o médico principal de um hospital. While I was president, the board decided to change hands and the hospital became Catholic. E, portanto, enquanto eu era presidente desta instituição, houve uma decisão do Conselho, dos donos do hospital, e eles decidiram passar a ter uma gestão católica no hospital. About a year after that occurred, cerca de um ano depois disto ter acontecido, the chairman of the board, who was a nun from St. Louis, e o presidente do Conselho, que era uma freira de St. Louis, was sitting next to me at the board meeting. Estava sentada ao meu lado numa reunião de conselho. And she said, I had a birthday recently. E ela disse, foi o meu aniversário recentemente. And did you hear about what your hospital president did? E sabem o que é que o presidente do hospital fez? I said, no, he didn't tell me. Não, ele não me disse. He said, he gave me a copy of your book, Proof Positive. Ele deu-me uma cópia do seu livro, do livro do Dr. Nedley, chamado Proof Positive. Proof Positive is a book that talks about the causes of many diseases. Este livro é um livro que fala sobre as causas de muitas doenças. And how we can reverse and even heal these diseases by changing our lifestyle. E como podemos reverter o ritmo destas doenças ou até curar muitas delas através do nosso estilo de vida. There's one chapter on alcohol. Tem um capítulo sobre o álcool. And I quote extensively from the scientific literature. E neste capítulo eu cito extensivamente da literatura científica. It's the second or third leading cause of death in this world. O álcool é a segunda ou a terceira causa de morte no nosso mundo atualmente. And yet it is still promoted. E, no entanto, ele continua a ser anunciado and actually advised for people. E muitas vezes até aconselhado para muitas pessoas. And so the nun said that was a very interesting chapter. E, portanto, esta freira disse-me, realmente aquele capítulo sobre o álcool eu achei extremamente interessante. She said, I should have asked for your permission ahead of time, but now I'm going to ask for it. Na verdade, eu devia ter-lhe pedido permissão antecipadamente, mas agora que está aqui eu peço-lhe permissão. She said, I copied that chapter and sent it to an entire group of nuns. Eu fiz cópias daquele capítulo e enviei para todo um grupo de freiras. And she said, this is a group of nuns who is trying to change the Catholic teaching about alcohol. E, na verdade, este grupo de freiras, elas estão a tentar já há algum tempo mudar o ensinamento da Igreja sobre o álcool. She says alcohol has been terrible for our people. O álcool tem sido terrível para o nosso povo. So many of our people are alcoholics and they get caught up with this. Tantos dos nossos crentes, dos nossos membros de igreja são alcoólatras e têm tido problemas enormes por causa disso. There's family problems and work problems. Há problemas na família, no trabalho.
And she says, I really like this group of nuns that's trying to change our beliefs. E ela diz, eu realmente tenho uma grande simpatia por este grupo de freiras que estão a tentar mudar o ensino da igreja sobre esse tema. So I wanted to give them all the ammunition I could. Portanto, eu quis dar-lhes toda a munição, todos os argumentos que eu podia dar, e o doutor disse, ótimo. So I looked at her and I said, yes, ma'am, you have my permission. E eu disse, bom, com certeza, tem a minha permissão, toda a permissão. But I said, tell me, do you think they might have a chance in changing the beliefs? E eu aproveitei para perguntar, mas diga-me uma coisa, você acha que realmente elas têm alguma hipótese de conseguir mudar o ensinamento da igreja? She smiled and she says, there is no way. Ela sorriu, olhou para mim e disse, realmente eu não acredito nisso. And interestingly, the Vatican coming to America said nothing about the problems of alcohol. E depois vemos quando o Vaticano vem à América e não diz uma palavra sobre este flagelo dos nossos tempos. He said nothing about relationship problems. Não disse nada sobre problemas de relações, relacionamentos. He didn't tell us about our need to open up our hearts to the Lord so that we can change personally. Não disse nada sobre como temos de abrir o nosso coração à influência de Deus para que possamos mudar, ser transformados. He never once talked about any problems related to lack of self-control. Nem por um momento ele falou de todos os problemas ligados à falta de domínio próprio. But yet we know that self-control failure is the number one problem throughout the world. E, no entanto, sabemos que a falta de domínio próprio é o primeiro problema deste mundo. So there is a health message going around. E, portanto, existe uma mensagem da saúde que está disseminada. And there's two types of healings that are going on. E há dois tipos de cura que estão a acontecer neste mundo. There's the true healing of body, mind, and soul. Existe a cura verdadeira do corpo, da mente e da alma. And then there's the false healing, which is the healing of the deadly wound. E existe outra cura, que é a cura falsa, que é a cura da ferida mortal. And so which healing are you going to be a part of? E, portanto, temos de escolher qual a cura que da qual nós queremos fazer parte. The problem is the right arm of God's church is still withered today. E o problema é que o braço direito da Igreja de Deus ainda está a definhar no mundo de hoje. Here's what Ellen White actually predicted. Vejam o que Ellen White previu. And by the way, this is going to be true. E isto vai ser verdade. A secular scientist recently looked at Ellen White's writings Cientista secular, há pouco tempo, leu os escritos de Ellen White and said virtually everything that she stated in regards to health has now been scientifically proven to be true. e ele concluiu que virtualmente tudo o que ela escreveu sobre a saúde foi provado cientificamente. In fact, he said, I'm amazed that those books have been kept on shelves out of sight. E ele disse, na verdade, eu estou surpreendido como é que esses livros podem ser tão pouco conhecidos e tenham ficado na prateleira. He said those books need to be distributed widely and widely read. Esses livros precisam ser distribuídos por todo o mundo e ser lidos intensamente. But here's what she said. Aqui está o que ela disse. We shall see the medical missionary work broadening and deepening at every point of its progress. Veremos o trabalho médico missionário desenvolvendo-se em todos os seus aspectos. Because of the inflowing of hundreds and thousands of streams. Pela conjugação de muitos esforços. Until the whole earth is covered as the waters cover the sea. Até que toda a terra seja abrangida da mesma forma que as águas cobrem os oceanos. 3 times in the book of Revelation, we are told, por 3 vezes no livro do Apocalipse é-nos dito that men and women will be deceived by them that dwell on the earth by means of miracles which he had power to do in the sight of the beast. O Apocalipse diz-nos 3 vezes que os homens serão enganados pelos que habitam na terra com sinais ou milagres que lhes foi permitido que sejam feitos. And so 3 times we're told, watch out for miracles, you can be deceived by them. E, portanto, por 3 vezes é-nos dito, atenção aos milagres porque eles podem enganar-nos. And so we are told that miracles will still occur, however, on the right side. E, portanto, a Bíblia diz-nos que milagres estarão a acontecer no tempo do fim. The way in which Christ worked was to preach the word and to relieve suffering by miraculous works of healing. Cristo operava pregando a palavra e aliviando o sofrimento através de atos miraculosos de cura. But I am instructed that we cannot now work in this way. Mas eu fui instruída de que não podemos operar do mesmo modo. For Satan will exercise his power by working miracles. Porque Satanás irá demonstrar o seu poder através de milagres.
God's servants today could not work by means of miracles Os servos de Deus hoje não podem operar através de milagres, because spurious works of healing claiming to be divine will be wrought. pois seriam confundidos com atos espúrios de cura. For this reason, the Lord has marked out a way in which His people are to carry forward a work of physical healing combined with teaching of the Word. Por esta razão, o Senhor definiu a forma como o seu povo deverá desenvolver um ministério de cura física combinado com a pregação da palavra de Deus. Sanitariums are to be established, and with these institutions are to be connected workers who will carry forward genuine medical missionary work. Centros médicos serão estabelecidos e os obreiros associados a estes centros empreenderão trabalho genuinamente de médicos missionários. So there will be health institutions established by God's people where miracles will be performed. E, portanto, existirão instituições de saúde estabelecidas pelo povo de Deus onde verdadeiros milagres podem acontecer. She goes on to say this: E ela continua dizendo, natural means meios naturais, used in accordance with God's will utilizados de acordo com a vontade de Deus, will bring about supernatural results. geram resultados sobrenaturais. We ask for a miracle and the Lord directs the mind to some simple remedy. Pedimos um milagre e Deus direciona a nossa mente para um remédio simples. We ask to be kept from the pestilence that is walking in darkness throughout the world. Pedimos para ser protegidos da pestilência que abunda nas trevas We are then to cooperate with God. e somos chamados a cooperar com Deus. Instructions she gave to a pastor: Conselhos que ela deu a um pastor: had you carried the work forward in the lines in which God intended you to, se tivesse prosseguido de acordo com as orientações dadas por Deus, had you done medical missionary se work, tivesse feito o trabalho missionário, trying to heal soul and body, procurando curar a mente e o corpo, you would have seen hundreds and thousands coming into the teria visto centenas e milhares a aceitarem a verdade. And so she told pastors need to take up this work of learning about healing. E, portanto, ela disse, os próprios pastores têm também de tomar para si este trabalho da cura. The last 15 years of her life, she had a constant theme of building up medical missionary work, the way to win souls in the end. Nos últimos 15 anos da sua vida, ela teve um tema constante que a preocupava, que era a construção deste trabalho médico missionário. Her last general conference, Na última conferência geral que ela assistiu, the last words she spoke orally, as últimas palavras que temos registadas que ela proferiu oralmente, she told the attendees, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary ela work. comunicou aos delegados da conferência geral que em breve nenhum outro ministério será possível senão o trabalho médico missionário. She was looking forward to the time in Revelation when the preaching of truth would be outlawed and banned in a public place like we're doing it now. E ela estava a antecipar o momento em que a pregação da palavra de Deus seria realmente feita de uma forma aberta na praça pública, como temos hoje em muitos locais. But she says souls will still be won, E as almas serão ainda ganhas, but they'll be won in medical missionary centers. mas serão ganhas em centros médicos missionários. Why won't those medical missionary centers be closed down? E porquê é que esses centros médicos missionários vão escapar e não serão fechados ou não serão proibidos como a pregação da palavra por outras formas? I'll tell you the reason. Eu digo-vos porquê. The public will not allow them to be closed down. Porque o público em geral não vai permitir que isso seja feito, que sejam Because their fechados. relatives have been healed at these institutions. They have been taken from death to life. Porque eles vão conhecer muitos casos de pessoas que foram salvas por esses centros médicos, foram levados da morte para a vida, literalmente. They've been taken from severe depression to an optimal brain function. Levadas de uma depressão severa para uma vida mental normal e sã. And so the public will say, you might not like what they say, but we got healed there and you're not allowed to touch E, those portanto, o places. público em geral vai dizer, olha, pode haver alguns problemas com aquilo que eles ensinam, mas eles salvam pessoas e curam pessoas. And so if you want to be a pioneer for the Lord, E, portanto, se quiserem ser pioneiros para o Senhor, take on the work of medical missionary work. aceitem este trabalho médico missionário, esta missão. If you want to be working for the Lord until the time of the end, Se quiserem trabalhar para o Senhor até ao tempo do fim, take on medical missionary work. entrem neste trabalho médico missionário. Unfortunately, our brothers, just the last phrase of this, our brothers did not really buy into what she said the last 15 years. Infelizmente, também no tempo de Ellen White, e hoje podemos ver que os irmãos e as irmãs não aceitaram realmente o que ela diz no fim desta mensagem.
very few of them worked on trying to heal soul and body. E, portanto, ela diz, alguns poucos se dedicaram a curar a mente e o corpo. The few that did stay with genuine medical missionary work Os poucos que realmente ficaram no trabalho médico missionário became blinded in the fallacy that we should stay away from science or the scientific method. eles sucumbiram à falácia de que deveriam manter-se afastados da ciência ou dos métodos científicos. Miracles are occurring at many of these centers, but they're not being documented. Milagres estão a acontecer em muitos destes centros, mas não estão a ser documentados. And Ellen White said, trust the Lord and go forward with medical missionary work. E, portanto, Ellen White instrui e diz, confiem no Senhor e prossigam no trabalho médico missionário, His healing ministry o seu ministério de cura, that cannot be bypassed and expect Christ to come with only a twofold ministry. e, portanto, esse trabalho não pode ser eliminado e aguardem a vinda de Cristo sobre esta base dupla, a cura e a pregação do Evangelho. Christ wants to be modeled in more than just His preaching and teaching. Cristo quer ser imitado não só no seu ensinamento, não só no Evangelho, na pregação. He also wants His work of healing to be gone throughout the world. Ele também quer que o seu trabalho de cura se espalhe por todo o mundo. Now, why do we know that Christ did miracles? Se pensarem um bocadinho, como é que nós sabemos que Cristo fez milagres? Why do we know that He was a healer? Como é que sabemos que Ele curava pessoas? We know because Matthew and Mark and Luke and John wrote about it. They documented it. Nós sabemos porque temos os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, que o escreveram e relataram para nosso benefício. And so I'm going to implore those in medical missionary work to do better in the documentation. E, portanto, eu vou implorar-vos ou desafiar-vos, aqueles que fazem trabalho de cura médica missionária, para se preocuparem também na parte de relatar aquilo que está a acontecer. Ellen White said the health work should stand forth with scientific ability. Ellen White diz-nos que o trabalho missionário de cura deveria destacar-se pelo seu mérito científico, with moral and spiritual power, poder moral e espiritual, and a faithful sentinel of reform in all its bearings. e como fiel sentinela de reforma em todos os seus aspectos. And all who act a part in it should be reformers. E todos os que participam deste trabalho devem ser reformadores também. This is why we had the message this morning about comprehensive self-control. Foi por isto que esta manhã falámos tanto de domínio próprio de todos os azimutos, não é? In order for us to take on this work, we need ourselves to be reformers. Porque realmente para nós podermos fazer este trabalho, nós próprios temos de ser reformados. But what is going to be needed for it to circle the globe quickly? Mas o que é que vai ser necessário para que este trabalho realmente aconteça como previsto e envolva todo o mundo rapidamente? Research and science is a big key for exponential and financially sustainable A success. investigação, a ciência é essencial para o sucesso financeiro exponencial e sustentável deste trabalho. So let me talk a little bit about the research that has been done recently in the mental health area. E, portanto, como um exemplo, deixem-me contar-vos um pouquinho as últimas notícias, as últimas investigações que têm sido feitas nesta área da depressão e da ansiedade. Last November, the journal Nature magazine No novembro passado, a revista Nature came out with an entire issue on major depression. Teve um número inteiro que foi dedicado à depressão severa. They talked about depression being a worldwide problem and it dramatically increasing. Eles falaram como a depressão é um problema mundial, encontrado em todos os países e como ele está a aumentar muito rapidamente. 400 million people have it that we know of, and we know there's a lot more that haven't been diagnosed. 400 milhões de pessoas estão diagnosticadas com este problema e sabemos que há muitas mais. Estes são só os casos diagnosticados. 1 million people commit suicides every year. 1 milhão de pessoas se suicidam cada ano. And here's the sad thing they stated. E vejam como é triste o que eles relatam. They said if you have depression with the treatments available today, Eles dizem neste artigo que se você tiver depressão e com os tratamentos disponíveis atualmente, you're more likely to be cured if you have cancer
than being cured from the treatments that we have available for A taxa depression. de sucesso nos tratamentos de cancro é maior do que a taxa de sucesso nos tratamentos de depressão que existem atualmente. Within days of that article, Alguns dias depois desse artigo ter sido publicado, myself and Dr. Ramirez published a study in a peer-reviewed journal called the American Journal of Lifestyle Medicine. eu e o meu colega, Dr. Ramírez, publicámos um artigo numa outra revista científica. This article you can actually download for free. E, na verdade, este artigo vocês podem baixar nos vossos computadores gratuitamente. It describes over 100 different causes of depression, E ele identifica cerca de 100 causas de depressão. and it explains that most of those causes are reversible through lifestyle means. E ele explica e demonstra como a maior parte dessas causas são, na verdade, reversíveis através de mudanças de estilo de vida. And when those causes are reversed, depression can be cured. E que quando essas causas são revertidas, a depressão é curada. Now, when a new drug comes out for depression, Quando aparece um novo medicamento para tratar a depressão, usually there's about 400 to 800 people who have taken that drug in an experimental trial. normalmente existem 400 a 800 pessoas que tomaram esse medicamento nos ensaios clínicos. And the first study we published looked at over 4,000 people on this program. E, na verdade, o primeiro estudo que nós publicamos analisou mais de 4.000 pessoas para chegar às conclusões que nós chegamos. Now, this was not a typical treatment program. E reparem, este programa que nós fizemos e que nós analisamos não era o programa típico. This was just a mental health education program. Tratava-se de um programa puramente de educação mental. Once a week for 8 weeks. Uma vez por semana, durante 8 semanas. It's a program that actually our brother Ruben Diaz is going to support to put in Portuguese in É, Portugal. na verdade, um programa que está a ser traduzido com o apoio do irmão Ruben Dias para português, para ficar disponível para Portugal. And so it will be soon available here. E em breve estará disponível para todos vós. But the average individual came in with moderate major depression. E, portanto, na média, nós tínhamos casos com depressão moderada e depressão severa. And left with no depression. E também casos que, que saíram do tratamento sem depressão. The average individual came into the program with mild anxiety and left with no anxiety. E, em média, as pessoas vinham para o tratamento, tinham ansiedade, saíam sem ansiedade. What about those with the most severe forms of depression? E o que é que acontecia com aqueles que tinham os casos mais graves, mais severos de depressão? After 8 weeks, 95% of them had improved. Depois de 8 semanas, verificamos que 95% dessas pessoas com depressão severa tinham tido melhorias no programa. This is far better than any other form of therapy that's ever been described for Estes depression. resultados são muito superiores a qualquer outra forma de tratamento que esteja descrita na literatura ou que esteja experimentada. For those with severe anxiety, Aqueles que tinham ansiedade severa, 93% of them had improved. 93% desses tiveram melhorias depois deste programa de 8 semanas. Now you might ask, what about the 7% who didn't improve? E vocês podem perguntar, bom, então e os 7% que não melhoraram? O que é que lhes aconteceu? It's very clear from the data they were attending the program, but they weren't changing anything in their life. Na verdade, nós também estudámos esses 7% e chegámos à conclusão que eles assistiram ao programa, estiveram lá em todas as sessões, mas não fizeram nenhuma alteração no seu estilo de vida. They weren't availing themselves of the principles of self-control. E, portanto, eles não estavam a apropriar-se dos princípios do domínio próprio. Now, we have done, since that time, we've done several other studies that are being published in the medical Desde essa literature. altura, nós continuamos a fazer mais investigações e mais estudos e continuamos a publicar outras conclusões. Sexual behavior influences depression. Por exemplo, concluímos que o comportamento sexual influencia a depressão. This is a quote from the study. The present study assesses the relationship between sexual activity outside marriage and depression before and after an educational facilitator-based depression Esta é uma program. citação direta do artigo que saiu dessa pesquisa científica. Este estudo avalia a relação entre a atividade sexual fora do casamento e a depressão antes e depois de um programa contra a depressão. There's a common myth in society. Há um mito muito espalhado pela sociedade.
having affairs are exciting and fun and can somehow help you feel better about E esse yourself. mito é que ter experiências extramaritais, na verdade, é algo que pode até ter alguns efeitos benéficos. But this study was done on thousands of individuals, Mas este estudo foi feito em milhares de indivíduos and the study showed sexual relationships outside of marriage are related to higher depression levels and severity before they come to the program. e a conclusão inequívoca do estudo é que relações sexuais fora do casamento apresentam correlação com níveis de depressão mais elevados. The program seems to benefit both groups, but more improvement is seen in those not involved in extramarital situations. O programa beneficia ambos os grupos, os que têm e não têm esse tipo de experiências, mas aqueles que não têm esse tipo de experiências apresentam melhores resultados depois do tratamento. And so the data demonstrates that God's ideal plan is far better for us. E, portanto, os dados demonstram que aquilo que Deus nos diz é realmente o melhor para nós. What about sexual abuse? As I'm growing up, we've also looked at this. E o que dizer da relação entre depressão e abuso sexual? Having a history of sexual abuse increases the risk of various types of addictive habits. Episódios de abuso sexual aumentam o risco de vários tipos de situações de dependência. The 8-week depression recovery program was effective in improving depression even among those with a history of sexual abuse. O programa de 8 semanas de recuperação também revelou ser eficaz mesmo nos casos com um histórico de abuso sexual. Then we took a look at even dietary things like fish consumption. E depois nós também nos direcionamos para outros temas, como por exemplo os temas de dieta. One of the problems, 20 years ago, scientists were telling you to eat more fish. E vamos falar do consumo de peixe. Há cerca de 20 anos atrás, qualquer cientista médico ia dizer comam mais peixe, é saudável. Because fish can have an essential fatty acid called omega-3 that can help us. Porque o peixe tem este ácido, este nutriente ou este componente que se chama ômega 3 e isso pode ajudar muito o nosso corpo. Now, fortunately, omega-3 can also be found in plant foods as well. Felizmente, o ômega 3 também pode ser encontrado em plantas. So we took a look again at thousands of individuals. E, portanto, nós estudamos outra vez milhares de indivíduos And this study has just been accepted for publication. e, na verdade, este estudo é muito recente. Acaba de ser aprovado para publicação, aceito para publicação. It starts out by saying mercury is a dangerous environmental toxin. E ele começa por dizer o mercúrio é uma toxina ambiental perigosa. No level can be safe for humans. Não existe nível seguro de exposição a mercúrio para o ser humano. Some research suggests that all fish have methylmercury. E alguns estudos indicam que todos os peixes estão contaminados com metilmercúrio. Other toxic compounds such as dioxins and polychlorinated biphenyls are also found in fish and fish Outros oil. elementos tóxicos, como as dioxinas e bifenilos policlorados, os famosos PCBs, podem também ser encontrados nos peixes e seus derivados. Accumulation of mercury could increase the risk for depression. E a acumulação de mercúrio poderá aumentar o risco de depressão. Seafood intake has been associated with depression and O suicide. consumo de marisco tem sido associado a casos de depressão e suicídio. And fish consumption has been proposed as one of the causes of depression. E o consumo de peixe tem sido apontado como uma das causas da depressão. So we assessed the impact of intensive lifestyle interventions on individuals exposed to these toxins via fish E, consumption. portanto, o estudo ele avalia o impacto de intervenções intensivas no estilo de vida, o programa de 8 semanas, em pacientes que estão expostos a estas toxinas e que são consumidores de peixe. Data from 5,621 participants that finished the program was used. E, portanto, dados de 5.621 pacientes que concluíram o programa foram analisados. Fish eaters tend to have a higher level of depression at baseline, and their condition tends to be more severe. E a conclusão foi que os consumidores de peixe tendem a ter mais episódios de depressão e mais severos. The 8-week program improves depression in both fish eaters and non-fish eaters. E o programa de controle da depressão, na verdade, teve resultados positivos tanto nos consumidores de peixe como nos não consumidores de But if peixe. you're a non-fish eater, your improvement will be far better than if you're a Mas fish se eater. acontece que têm depressão e não consumirem peixe, vocês têm muito mais chances de melhorar a depressão com este programa do que se forem consumidores de peixe. And now this study was just published in a Heart Association journal. E este estudo que vou mencionar agora acaba de ser publicado num periódico sobre doenças coronárias.
one of the things that can bring about depression is heart failure and stroke. Uma das causas da depressão é quando há problemas cardiovasculares ou ataques cardíacos. When you have a weak heart, your lungs can fill up with fluid, it can be hard to breathe, and you can get depressed. Quando o vosso coração está fraco, os vossos pulmões podem encher-se de fluidos e, na verdade, todo o vosso corpo fica afetado e a depressão é mais fácil de acontecer. If a stroke affects the frontal lobe of the brain, you can get depressed. E, por exemplo, se vocês têm um derrame no vosso lobo frontal do cérebro, é provável que fiquem com depressão. And amazingly, this program was not only safe for these individuals, but 90% of people with heart failure or stroke improved. E, surpreendentemente, este programa não só se demonstrou ser seguro para este tipo de pacientes, como 90% deles mostraram melhorias quando fizeram o programa. Now, what I've been teaching you about is just the 8-week educational program. E, portanto, até agora eu tenho estado a falar-vos do programa de 8 semanas, o programa educacional de 8 semanas. We also have a program that's a treatment program called the residential program. Também temos um programa diferente, uma alternativa, que é um programa mais intensivo de tratamento. É um programa residencial. These are people that are called the crazies in the world. Estas pessoas que vêm para este programa normalmente são consideradas como um pouco loucas. They cause all sorts of problems with everyone they're associated São o with. tipo de pessoa que causa problemas com todas as pessoas à sua volta. They're problems for their family. Problemas para a sua família, They're problems for their children. problemas para as suas crianças, seus filhos. And they have significant severe mental illness. E são pessoas com doenças mentais muito severas e graves. Are these people hopeless? Será que não há esperança para estas pessoas? We accept these type of people in our program. Nós aceitamos este tipo de pessoas no nosso programa. And the results are even better than the educational E, program. na verdade, os resultados são mais impressionantes até do que os do programa educacional. Why are they better? Porquê é que os resultados são melhores? First of all, because we can control everything while they're there. Bom, primeiro que tudo, porque nós podemos controlar tudo enquanto eles estão lá. É um programa terapêutico. But also we can give them individual physician care and individual counseling. Podemos dar-lhes avaliação, acompanhamento, coaching por um médico, um profissional de saúde. We use intensive counseling that the world doesn't normally use. E, na verdade, fazemos aconselhamento e acompanhamento que não é comum encontrar nas instituições de saúde do mundo. Instead of the counselor telling them they're a victim and they're this way because all these things happen to them, Em vez do conselheiro dizer, bom, coitadinhos, vocês são vítimas do que vos aconteceu, we teach them how they can think differently now and more accurately. nós ajudamos-los a pensar como eles podem transformar a maneira de pensar e pensar de uma maneira mais correta. They first learn that their behaviors can influence their brain chemistry. A primeira coisa que eles aprendem é que os comportamentos que eles têm influenciam a química do seu cérebro. So we get them on the right behaviors. E, portanto, ajudamos-los a começarem a mudar os comportamentos. But then they learn that their long-term success is dependent on changing their thoughts E depois eles aprendem a seguir que o sucesso de longo prazo exige que eles mudem também a maneira de pensar, because it's their thoughts that actually cause their emotions and their behavior. porque no fim são os pensamentos que eles têm que causam as emoções que eles sentem e, no final, o seu comportamento. So these studies are getting ready to be published. Estes estudos são realmente recentes. Eles estão a ser preparados para publicação neste momento. We did publish one small study of a subgroup of diabetics. Já publicámos um subconjunto deste estudo com uma subpopulação de diabéticos. Diabetics are more likely to have depression. E, na verdade, os diabéticos também têm uma maior probabilidade uma maior propensão à depressão, Because they're not able to get enough tryptophan and tyrosine into the brain to make the appropriate brain porque chemicals. realmente a doença deles não permite que certos químicos cheguem ao cérebro deles ou sejam produzidos no cérebro deles em quantidade suficiente. This was the average depression score
of the diabetics coming into the residential program. E, portanto, 26. aquela barra azul era a média da avaliação do nível de diabetes no início do tratamento. And 10 days later, they're down to less than 5. E 10 dias depois do tratamento, eles baixaram de mais de 20 para cerca de 5. Which means no depression, no anxiety. O que significa que a depressão está controlada, não há depressão nem há ansiedade. We also found out that they can get off addictive drugs during these 10 days. E também neste programa de 10 dias nós conseguimos demonstrar que eles podem libertar-se de medicamentos que causam dependência. Now the program is not a drug rehab program. Não é um programa de reabilitação de drogas para toxicodependentes, não é isso. But by improving brain chemistry, they're able to get off of these drugs. Mas à medida que a química do cérebro dos pacientes melhora, eles podem diminuir a prescrição de medicamentos que causam dependência também. And these drugs, alprazolam and lorazepam, are very tough to get off of. E na verdade estes medicamentos, alprazolam, lorazepam, são medicamentos muito difíceis de abandonar, são altamente viciantes. So since the residential program works so well, should we do the community education program? E, portanto, agora vem uma pergunta, não é? Já que o programa residencial, não é, no tratamento funciona tão bem, será que devíamos fazer o outro programa ou não é preciso? And actually, we still should do the church-based program. E, na verdade, a minha opinião é que devemos também fazer o programa nas igrejas e nas comunidades. If they get better with just mental health education and the process get transformed by the gospel, Porque se as pessoas podem melhorar apenas com a educação mental e, além disso, serem transformadas pelo Evangelho no processo, it saves them a lot of money and the results will be virtually the same. pois realmente elas chegam ao mesmo ponto, que é estarem livres de depressão, de uma maneira muito mais fácil e económica. The residential program is for those who can't seem to change without professional O help. programa residencial apenas deve ser aplicado àqueles que não conseguem realmente mudar com programas de educação mental. Now, these programs can actually be run in Portugal. E a verdade é que estes programas podem também ser disponibilizados em Portugal. It requires some key people to be trained. Necessita que um conjunto de pessoas-chave sejam preparadas e formadas para isso. In fact, we have a program at Weimar Institute that's a 4-month intensive training program. E, na verdade, no Instituto Weimar, nós temos um programa de formação para poderem disponibilizar estas ferramentas, que é um programa intensivo de 4 meses, To train you how to help others get these type of results in your community. para formar cada um de nós nas maneiras como podemos aplicar isto nas nossas comunidades e nas nossas igrejas. And then also how to take them from health to Him. E também como levá-los neste caminho da cura. I understand your ASI committee is going to be selecting several people that they would like to sponsor through this program. E, portanto, eu penso que o vosso Comitê de Direção da ASI vai estar a selecionar alguns conjuntos de pessoas para começarem este caminho connosco. If you're interested in this, see an ASI committee member and let them know. Se estiverem interessados, por favor, contactem com algum membro da direção da ASI e partilhem com ele o vosso desejo. And if your pastor is interested in how to take them from health to Him, E se o vosso pastor estiver interessado também em aplicar estes princípios, we have a special 2-week training program for them so that they can have the type of Christian baptisms and results. temos também um programa dedicado de 2 semanas para pastores que os ajudam também a encaminhar as pessoas neste caminho de cura. Severe mental illness costs money. A depressão grave é muito cara. If you have to undergo a long psychiatric stay or undergo ECT, it's going to be $20,000 that your insurance or your government's having to Se pay. tiverem de ser internados por causa destes problemas ou fazer, por exemplo, esta terapia eletroconvulsiva, são pelo menos $20,000 que têm de ser pagos só para os tratamentos. Because the science is coming out, the government and insurance companies are going to have to sponsor programs like this. E porque nós temos conseguido fazer provas científicas de que estes métodos funcionam, nós vamos conseguir que os governos e as seguradoras comecem a financiar estes programas. If they deny you getting the very best help you need and it's cheaper than what they're already giving,
then they will show themselves to be extremely immoral and not for people. Se essas entidades quiserem não oferecer estes tratamentos, quando eles forem demonstrados que são mais eficientes e mais baratos do que o que existe, será realmente algo imoral se eles não oferecerem isso às populações. And so that's why governments and insurance companies will come on board. E é por isso que estamos convencidos que os governos e as companhias de seguros irão apoiar, portanto, estes tratamentos à medida que eles são comprovados. So when the insurance companies do start supporting it, E, portanto, quando as companhias de seguro começarem a apoiar e a reembolsar estes tratamentos, what will the limitations be then? quais serão as limitações? The limitations are going to be appropriately trained people to start and staff these institutions. Pois, nessa altura, vamos precisar de pessoas devidamente formadas para poderem aplicar estes tratamentos. A limitação não vai ser o dinheiro, vai ser os recursos humanos. Do you see why we need training centers like Weimar? E, portanto, entendem como nós precisamos de centros de formação, institutos como o Weimar? Do you see why Ellen White said these training institutions doing genuine medical missionary work would be needed to be initiated throughout the world as long as time should last? E, portanto, aí entendemos porque é que Ellen White disse que estas instituições de formação que fazem trabalho médico missionário genuíno terão de ser criadas em todo o mundo no tempo do fim. Now, I'd like to close with a few statements. Eu gostava de terminar com algumas afirmações. This from the great book Ministry of Healing. E isto vem do livro A Ciência do Bom Viver. Every gospel worker should feel that the giving of instruction in the principles of healthful living is part of his appointed work. Todo o obreiro do Evangelho deve saber que o ato de dar conselhos sobre os princípios de uma vida saudável deve fazer parte da sua missão. Of this work there is great need and the world is open for it. Há grande necessidade deste trabalho e o mundo está pronto para o receber. What does it mean when she says every gospel worker? O que é que ela quererá dizer quando ela diz todo o obreiro? I think that means every church member. Eu acho que isso significa todos os membros da igreja. So I'm going to encourage each one of you, learn as much as you can about healthful living because other people need to know what you're going to learn. E, portanto, eu encorajo cada um de vocês a aprender o mais que possa sobre as regras de vida saudável, porque há muitas pessoas aí fora que precisam de saber e de receber essa mensagem. She goes on to say, E ela continua dizendo, all gospel workers todos os obreiros do Evangelho should know how to give the simple treatments that do so much to relieve pain and remove disease. devem saber como administrar os tratamentos simples que aliviam a dor e curam doenças. Some of these treatments for depression are simple, but you have to be skilled in them. Alguns destes tratamentos para a depressão, eles são muito simples, mas é preciso saber o que se está a fazer. We talked earlier about alcohol, Falámos anteriormente do álcool, but there are a lot of addictions that are increasing throughout our world. mas há muitas dependências além do álcool que estão a aumentar no nosso mundo. Marijuana has become legal in the United States. Por exemplo, a marihuana. A marihuana tornou-se legal nos Estados Unidos, em muitos estados. But also gambling, Mas pornography, também o jogo, pornografia, prostitution. prostituição. If you look at virtually every addiction in the world, they're increasing. E se olharem praticamente todas as dependências que existem no mundo, todos os vícios, todos eles estão a aumentar. There is even a type of addiction that's increasing called self-mutilation. where you Existe cut até yourself. uma dependência muito estranha que é a automutilação, por exemplo. We have people in every one of our programs that come from scars where they've mutilated themselves with burning and other things to try to feel better. Frequentemente recebemos pessoas nos nossos programas que se automutilaram com cicatrizes, queimaduras, cortes horríveis. That's actually an addiction and it has to be treated as an addiction. E isso é uma dependência que tem de ser tratada como uma dependência. Now, the word addiction does not appear in the Bible, E na verdade a palavra dependência, ela não existe na Bíblia. but actually it's there. Mas na verdade ela está lá, o conceito existe. Do you know what the word for addiction Sabem is in qual the é a Bible? palavra para dependência na Bíblia? By the way, if you've been taught that something is unhealthy and you do it anyway, you soon can get hooked on that, and it can be an addiction for you. E na verdade, se nós sabemos que algo não é saudável, mas continuamos a fazê-lo, para nós isso é um vício, isso é uma dependência.
The word for addiction is rebellion. A palavra na Bíblia para dependência é rebelião. The Bible says rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness as iniquity and idolatry. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. The Lord has a solution for those addictions. Deus tem uma solução para estas dependências. I'd like to quote from Ellen White about people with these addictions. Eu gostava de vos citar de Ellen White, mais uma vez, em relação às pessoas com dependências. She says, they, meaning us, can pray with and for the helpless ones who have not strength of will to control the appetites that passion has degraded. Ela diz, eles, ou seja, nós, podem orar por e com os que precisam de ajuda, que não têm força de vontade para controlar os seus apetites, que lhes foi tirada pelas substâncias. They can bring a ray of hope into the lives of the defeated and disheartened. Eles podem trazer um fio de esperança para as vidas dos dependentes e desmotivados. Their unselfish love, O seu amor genuíno, manifested in acts of disinterested kindness, demonstrado em atos desinteressados de bondade, will make it easier for these suffering ones to believe in the love fará of com que Christ. os que sofrem acreditem no amor de Cristo. The answer to the world's problems is not siding with controversial politics. A resposta para os problemas do mundo não é alinhar de um lado ou do outro da barricada das controvérsias políticas. That's the healing of the deadly wound. Isso é a cura, mas a cura da ferida mortal. The answer to the world's problems A resposta para os problemas do mundo is actually the true gospel message. é, na verdade, a mensagem do Evangelho. Why is medical missionary work the missing element? E, portanto, por que é que o trabalho médico missionário é o elemento que falta? No matter what need or disease, it always involves some aspect of lifestyle change. Não importa qual seja a necessidade da doença, sempre haverão aspectos de estilo de vida envolvidos nessa And at doença. least some, if not all of that change, goes against human nature. E a verdade é que, pelo menos algumas partes dessa mudança, se não a maior parte dessas mudanças, são contra a natureza humana. And to make a permanent change that goes against human nature requires the true power of God. E para fazer uma mudança permanente que vai contra a natureza humana, só o conseguimos fazer através do poder de Deus. Anyone who overcomes an addiction, whether they realize it or not, have done it through the power of God. in their Qualquer life. pessoa que já venceu uma dependência, mesmo que ela tenha consciência disso ou não, ela fê-lo através do poder de Deus. And so, as we spread the message of health, E, portanto, à medida que espalhamos esta mensagem da saúde, people feel their need for the gospel. as pessoas sentem cada vez mais a sua necessidade do Evangelho. And they're much more open to opening their hearts and minds to this power that can transform them. E tornam-se cada vez mais suscetíveis de abrir os seus corações a esta mensagem que transforma. This is the power that the world is hungering and thirsting for. Este é o poder em relação ao qual realmente o mundo tem sede e tem necessidade deste And if poder. they don't learn about that gospel power from you, E se eles não puderem saber, tomar conhecimento desse Evangelho, desse poder através de vocês, how are they going to learn about it? como é que eles vão poder tomar conhecimento? The Pope doesn't talk about it. Porque o Papa não fala disso, Other religious leaders are silent on the issue. os outros líderes religiosos silenciaram-se sobre o tema. It's now time for the true biblical gospel to stand up and transform the world. Chegou a hora da verdadeira mensagem do Evangelho ser pregada e transformar o mundo. May God help us to spread the message of health and the gospel to the world around us. Que Deus nos ajude a espalhar a mensagem da saúde e do Evangelho a todo o mundo. Let's bow our heads. Vamos orar. Father in heaven, Querido Deus, we thank you that you are interested in our health of body, mind, and soul. nós agradecemos-te porque tu estás interessado na nossa saúde, mente, corpo e espírito. We thank you that you not only came here to preach, E estamos-te gratos porque não viemos aqui só para pregar, but you came to teach and to heal. mas tu vieste a esta terra para pregar e para curar.
We thank you that you sent all of your apostles out on a healing ministry. Nós estamos-te gratos porque tu enviaste todos os teus apóstolos numa missão de cura. And we thank you for the instruction that you've given the prophet to prepare a way for your second coming. E agradecemos-te pelas mensagens que deste aos profetas para preparar a tua segunda vinda. That every gospel worker should know and be able to teach the principles of healthful Que living. cada obreiro do Evangelho conheça profundamente e esteja preparado para ensinar os princípios de uma vida saudável. And to also do the simple treatments that can do so much to help disease. E que eles possam também colocar em prática os tratamentos simples que curam doença. We pray, Lord, that first of all, we might be transformed by your love. E pedimos, rogamos, Deus, que em primeiro lugar nós próprios possamos ser transformados pelo teu amor. And that we can go forward with a renewed right arm of God's church and open doors for the gospel E que message. possamos agir como um verdadeiro braço direito do Evangelho para derrubar barreiras e abrir portas para o teu Evangelho. Bless each one of these people here. Abençoa a cada uma das pessoas aqui presentes. And Lord, there are those that you may be calling into not just being part-time medical missionaries, E, querido Deus, há aqueles entre nós, talvez, que não estejam a ser chamados apenas para um trabalho em part-time neste Evangelho, because you've called all of us to be at least part-time medical porque, na verdade, todos missionary nós somos chamados, pelo menos, para um trabalho em part-time neste Evangelho. But you are calling some to be full-time medical Mas alguns de nós estás a chamar para ser obreiros a tempo inteiro. We pray that the conviction you lay on their heart, they will translate into getting truly trained to transform the world. E pedimos-te, Deus, que transformes esta semente que está no seu coração, que a transformes em pessoas realmente equipadas para esta obra. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém.